Bom dia, amada Igreja Batista no Pacaembu. Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco desse canal. Estamos juntos nessa semana para mais uma vez meditarmos naquilo que Deus tem para nos trazer através da sua palavra. Nós estamos abordando o livro de Tiago e hoje nós vamos entrar no tema que está no capítulo 4 de Tiago, da carta de Tiago, nos versículos 1 a 12. Vocês podem acompanhar comigo aquilo que diz, então, a carta de Tiago 4, versículos 1 a 12. Diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Há aquela passagem famosa da palavra de Deus que diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a passagem de Romanos, capítulo 8, nos diz exatamente isso. Vamos ler, porque é considerado um cântico de vitória. E ele diz assim: que diremos, pois, a todas estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas
somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui está um cântico do amor, um cântico de vitória, que diz que nada, tudo pode nos acontecer nessa vida. Podemos ser perseguidos, podemos sofrer violência, podemos sofrer situações de morte, podemos até sofrer martírio, como alguns sofreram. O texto não nos diz que nada vai acontecer. O que a passagem nos diz é que nada vai nos separar do amor profundo de Deus por nós que está em Cristo Jesus. Então, a Bíblia é muito clara quando fala do amor de Deus, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem vida, nem morte, nem anjos, nem o presente, nem o futuro, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada que pode se opor a Deus com relação ao seu amor por nós. Agora, o que nós lemos aqui na carta de Tiago é exatamente o contrário do que esta passagem de Romanos está nos falando. Lá nos diz que se Deus é contra nós, se Deus é por nós, perdão, quem será contra nós? Mas não foi um ato falho, não, porque Tiago está dizendo exatamente que se Deus se opõe a nós, se Deus é contra nós, quem pode ser por nós? Interessante. Eu estou casado há mais de 36 anos, e pela graça de Deus um abençoado casamento. Não por falhas, estamos juntos, problemas enfrentamos muitos problemas, situações, mas vai aqui uma pequena declaração de amor pela minha esposa, pela Yara, e pelo tempo que nós temos convivido juntos, nós já nos conhecemos, podemos dizer que nos conhecemos apenas pelo olhar ou pelo não olhar. E eu tenho o costume de dizer o seguinte, e já falei isso para ela: se eu tenho tudo ao meu favor e ela se opondo a mim, eu não tenho nada a meu favor. Mas se eu tenho muita oposição e enfrento, mas tenho a ela junto comigo, eu tenho tudo ao meu favor. É o que esta passagem de Tiago está mostrando com relação a Deus conosco. Existem coisas e situações que podem nos opor diante de Deus, podem nos separar deste relacionamento amoroso de Deus, no sentido de que aqui ele diz que Deus é um Deus ciumento, como diz a passagem. Deus é um Deus zeloso. É como ele diz aqui no versículo 5, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas ele concede graça maior. Por isso diz a Escritura. Deus, o que desagrada a Deus? Qual é o fator pelo qual Deus se opõe? É a infidelidade, é a traição, é o adultério. E aqui não estamos falando
do adultério literal, marido-mulher, estamos falando aqui do adultério, relacionamento, igreja com Deus, o povo com Deus. Muitas vezes nós vimos no Antigo Testamento Deus considerando o seu povo como a sua esposa, e que Deus zela pelo seu povo, e que ele é um Deus zeloso, ciumento. Aliás, a palavra ciúme aqui, ela é a condição, primeiramente, neste simbolismo de marido e mulher, realmente aquilo que fere o coração de um marido ou de uma esposa é exatamente essa situação da traição. Pode haver perdão, pode haver quebrantamento, pode haver restauração de um relacionamento, mas a traição, ela traz muita dor no coração. E a questão aqui do ciúme é aquilo que pode acontecer quando alguém se sente traído por alguém. Mas não como os noticiários de TV que nós vemos. Nós não queremos ir a extremos assim. Mesmo quando estou falando a respeito da oposição de Deus, eu não quero dizer isto. Mas eu só quero mostrar quando Deus se opõe a nós. E quando nós entristecemos a Deus. E quando nós somos adúlteros. É duro eu falar esta palavra nós, mas é exatamente isso que acontece. Nós temos que ler a palavra de Deus, nunca deixando esta palavra nós ou eu de lado. Eu e nós tem sempre que ser analisado naquilo que a palavra de Deus está nos trazendo. E quando o texto diz assim, da onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Quando ele diz que há entre vocês, ele está falando para nós. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, ou seja, que guerreiam dentro de nós? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Pois bem, nós podemos perfeitamente substituir todos os pronomes aqui, vocês, por nós, porque ele está falando exatamente para todos. Muitas vezes nós lemos uma passagem como essa e temos o hábito de dizer: de onde vêm as guerras, as contendas que há entre as pessoas? As pessoas guerreiam, as pessoas brigam, as pessoas vivem em estado de guerra. As pessoas, elas dão vazão aos seus desejos e às suas paixões. As pessoas são cobiçosas. Como existem pessoas cobiçosas? Como cobiçam as coisas e não têm? Como matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam? Lutam pelo seu desejo e lutam pelos seus desejos do coração e pelos desejos do seu coração, guerreiam, matam, fazem inimizades, fazem separações, matam ou literalmente, ou matam no seu coração, como Jesus já nos mostrou, que vocês dizem, Jesus falou, não matarás. Mas,
Quando alguém dentro do seu coração já odiar o seu irmão, já no seu coração cometeu suicídio, ou cometeu adultério dentro do seu coração, ainda que não cometa o ato em si, então nós às vezes não nos incluímos. Nós vemos vocês, ou você, ou eles, ou os outros, ou como acontece isso com as pessoas ao redor. Mas quem de nós já não teve inveja? Quem de nós já não teve cobiça? Ou por pessoas, ou por objetos, ou por condições? Quem já não teve inveja da condição de uma outra pessoa? Quem já não se sentiu dessa forma? É natural? É, sim, acontece. Acontece muito. Mas o que não pode acontecer é nós dizermos que somos casados com Deus, que somos a igreja, a esposa de Cristo, que somos a noiva de Cristo e que vivemos numa condição de vida de adultério. Quando estamos vivendo em situações de o que manda no nosso coração não é ele, mas somos nós. Nós desejamos, nós cobiçamos, nós invejamos, nós odiamos, nós achamos que sabemos tudo o que queremos, ou seja, nós vivemos muitas vezes em estado de puro egoísmo, em estado muitas vezes de não prestar atenção às coisas que nos dizem. Quantas vezes nós somos resistentes a mudanças? Agora eu digo, quantas vezes nós somos resistentes a mudanças necessárias? Quantas vezes, como falei a respeito de um relacionamento, de um matrimônio, nós magoamos, nós entristecemos. Aqui o texto não está falando de guerra entre nações apenas. O texto não está falando de guerras ao longo da história, apenas guerras por motivos políticos ou de vaidade entre os homens. Mas o texto fala de guerra dentro das nossas casas, guerra dentro do nosso trabalho, guerra dentro do nosso coração. É interessante, isso me fez lembrar um filme. Há um filme que passou aí há um tempo atrás chamado O Perigo Mora ao Lado. Eu não estou fazendo propaganda do filme, eu creio que nem assisti a esse filme. Mas eu sei que o enredo desse filme é de que um casal se mudou para a sua vizinhança, sua casa, e de repente começaram a perceber o perigo que acontecia com os seus vizinhos. Eles começaram a achar os vizinhos estranhos. Então o título do filme é O Perigo Mora ao Lado. Muitas vezes nós pensamos o perigo mora fora. O perigo mora ao lado, ou o perigo mora para fora de nós. O perigo está nas catástrofes, o perigo está numa pandemia, o perigo está numa condução política, o perigo está entre os homens em outras situações. Mas aqui o texto está falando do perigo que não mora ao lado. O texto está falando do perigo que não mora fora, mas o texto está falando do perigo que mora dentro de nós. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam entre vocês? É interessante, nós temos, sempre ouvimos muito dois conselhos.
Um conselho que talvez você já tenha dado muitas vezes e talvez você já tenha ouvido muitas vezes. Faça o que o teu coração está mandando. Faça o que manda o seu coração. Muitas vezes também nós ouvimos um outro conselho. Busque realizar os seus sonhos. Faça de tudo para realizar os seus desejos. Olha, é perigoso darmos esses dois conselhos. Muitas vezes nós achamos que estamos dando um conselho muito bom para uma pessoa. Seria bom se nós soubéssemos aquilo que manda o coração daquela pessoa. Seria bom nós falarmos, olha, lute pelos seus desejos, lute pelos seus sonhos. Se nós soubéssemos exatamente quais são os desejos, quais são os sonhos e quais seriam as formas das pessoas alcançarem os seus sonhos e os seus desejos. Por isso que é tão perigoso a gente chegar e falar assim, faça o que manda o seu coração, porque às vezes as pessoas podem fazer de tudo, podem usar de qualquer meio para fazer aquilo que manda o seu coração. E a palavra de Deus nos diz, lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração e extremamente corrupto, quem o poderá conhecer? Aí a passagem diz, eu, o Senhor, conheço o coração e esquadrinho os pensamentos. Por isso Davi, sabedor disto, porque Davi foi confrontado com o seu próprio interior. Davi foi traído pelo seu próprio coração. Davi sabia muito bem aquilo que ele estava falando quando ele disse a Deus, sonda-me, ó Deus, o coração. Vê se há em mim algum mau caminho, prova e conhece os meus pensamentos. É o que diz aqui o Salmo de número 139, como nós bem conhecemos esta passagem famosa. Davi sabia aquilo que se passava no seu coração. Muitas vezes nós não sabemos exatamente o que se passa no nosso coração. Mas muitas vezes nós temos sentimentos maus no nosso coração, que guerreia dentro de nós. É verdadeiro aquilo que diz Tiago aqui. E muitas vezes nós somos traídos pelos nossos desejos. Eu não estou falando de bons sonhos, boas realizações. Eu não estou falando de pessoas que muitas vezes são massacradas por outras pessoas e muitas vezes elas têm que tomar alguma atitude na sua vida. Mas o que o texto diz é quando isso acontece, não por situações extra nós, mas por situações dentro de nós, por aquilo que ocorre dentro de nós. Isto é algo que Deus se opõe, porque quando nós resistimos, quando nós nem pedimos a Deus, quando nós nem nos dirigimos a Deus, o texto diz assim, vocês muitas vezes não pedem, porque nem queremos pedir. Ou, pedindo, não recebem, porque pedem mal. E pedem não de acordo com a vontade de Deus, mas pedem de acordo com a própria vontade. Por isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Toda oração nós fazemos no nome de Jesus, porque Jesus disse que se nós fizéssemos a sua vontade,
tudo aquilo que pedirmos no seu nome nos seria concedido, de acordo com a sua vontade. Então, aqui, o que nós vimos nessa passagem é isso que nos torna adúlteros com relação ao nosso relacionamento com Deus. Ele diz a inimizade, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E que mundo é este? É o mundo, estado e condição e jeito de viver das pessoas, como nós já falamos. Não é um mundo constituído por seres humanos, e Paulo diz que não é contra carne e sangue que nós temos que lutar. Não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades. Nós temos a nossa condição. O que o texto está nos mostrando aqui? Aonde que essa passagem está nos levando aqui? Ele diz aqui que Deus zela por ciúme, e a palavra ciúme e a palavra zelo são a mesma palavra. Aqui fala deste amor que Romanos nos mostra, que o apóstolo Paulo nos fala em Romanos, e lá é um amor zeloso, de que nada vai nos separar do amor de Deus. Agora, há algo que Deus se opõe. Deus se opõe à nossa resistência a Ele. Quantas vezes a Bíblia nos diz que os homens abandonaram a glória de Deus e foram em outra direção, e Deus os deixou na condição em que estavam. Muitas vezes, realmente é o que sentimos. É o que sentimos. Uma promessa da Bíblia é que Jesus nos disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A maior bênção, a promessa mais abençoada que nós podemos ter na palavra de Deus é esta. A presença de Deus, seja qual for a condição nossa, mas a questão da oposição. A palavra de Deus nos diz que Deus fez o Espírito que Ele fez habitar em nós. E tem ciúmes, tem forte ciúme, forte cuidado, forte zelo. E Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos soberbos. Deus se opõe aos resistentes, aos orgulhosos. E aqui o texto está falando não só daquelas pessoas orgulhosas no seu jeito de viver, mas está falando das pessoas orgulhosas que vivem do jeito que querem viver e não buscam a Deus e se opõem a Deus e se afastam de Deus. Mas o texto diz, Deus dá graça aos humildes. Aí ele diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Ele os colocará de pé novamente. Ele nos levantará. E aí mais uma outra coisa que Deus se opõe também. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Não julguem aos outros. Não procurem achar que sabem o que está acontecendo. Quantas vezes nós caímos nesses erros? É um erro recorrente.
Muitas vezes nós achamos que sabemos o que acontece com o outro. E aí eu digo, qual é a receita aqui da palavra de Deus para que Deus não se oponha a nós, a nossa resistência, para que Ele não se oponha ao nosso jeito de viver independente dele. Nós não podemos dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e vivermos do jeito que queremos. Nós não podemos dizer que procuramos agradar a Deus quando procuramos viver só para nós, ou nossos desejos, nossos prazeres pessoais. Não é que Deus é um estraga-prazeres. Não é que Deus quer que choremos, não quer a nossa alegria. Não significa isso. Significa reflexão. Significa mudança de pensamento. Significa mudança de direção, mudança de atitude. Significa nós refletirmos a respeito das nossas vidas. Significa nós chorarmos pelas nossas misérias e os nossos pecados. Significa nós termos sensibilidade para com Deus. Significa nós não ficarmos indiferentes. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais indiferentes nós ficamos. Mais nós buscamos apenas aquilo que queremos. Menos sensibilidade para com Deus e sensibilidade para com os outros também nós acabamos tendo. Quando a passagem diz humilhem-se, troquem o riso por choro, significa reflita, mude de atitude. Irmãos, esta passagem não está falando para nós fazermos isto e nos ajoelharmos agora e nos arrependermos agora e dizermos pronto, está tudo resolvido. Esta passagem está falando de uma direção de vida. Ela não está falando aqui, resista ao diabo, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Em um momento, em uma atitude, em uma única situação. Mas esta palavra está nos falando a respeito da nossa vida dia a dia. Quanto você pensa que dura aqui a condição de sujeite-se a Deus? Quanto tempo você acha que leva isso na sua vida? Quanto tempo que você acha que leva a resistência ao diabo na sua vida? Quanto tempo você acha que leva esta aproximação de Deus? Quanto tempo você acha que é necessário para você refletir a respeito do que está acontecendo com você? Você acha que você vai ter um insight e uma reflexão da forma como você está vivendo de um momento para o outro, de uma hora para outra? A conversão é uma mudança de caminho. É você virar as costas para o caminho que você vivia e voltar e andar em direção a Deus. Isso é a conversão. Mas é uma caminhada que se iniciou a partir do momento que você virou as costas e se voltou para Deus e busca andar com Deus e busca não mais andar no adultério com relação a Deus, ou mesmo no nosso adultério interior, dos nossos pensamentos ou das nossas atitudes. Não há pecado que Deus não possa nos perdoar. Não há pecado que, se nós não nos humilharmos, se nós não nos submetermos a Deus, se nós resistirmos ao diabo, que se nós nos quebrantarmos e deixarmos de ser orgulhosos e arrogantes, não há pecado que, se nós nos humilharmos diante de Deus, lamentarmos,
Não há impureza que Deus não possa nos purificar, mudar nossas atitudes. Hoje a própria sociedade não permite mais que sejam ditas piadas ofensivas que denigrem, que humilham, piadas raciais, piadas sociais, piadas de gênero, homens que humilham as mulheres, piadas raciais e sociais. Hoje nós prestamos atenção. Quantas vezes no passado eu cheguei a dar risada de algumas piadas que hoje eu vejo e penso, que aberração. Por quê? Porque estamos vivendo num momento de maior consciência mesmo, de maior conscientização social com relação a muitas coisas. Mas este processo, esta caminhada, nós vivermos na dimensão de Deus e deixarmos que a palavra vá nos revelando, nos trazendo orientação para a transformação da nossa vida, nós vamos sendo purificados. João capítulo 15, ele diz lá que Jesus é a videira verdadeira e o Pai é agricultor. E todo ramo que está em Cristo, ele poda para que possa frutificar. E aí Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos foi trazida. Então, é isto que nós vemos aqui nesta passagem. Não se oponha a Deus. Não tenha na sua vida a resistência de Deus. Será que você, muitas vezes, não diz, Deus se esqueceu de mim, Deus não atende às minhas orações, Deus se afastou de mim? Você acha que Deus está afastado de você? Será que aqui não tem muitos dos motivos pelos quais você tem esse sentimento? Você acha, Deus não me atende, eu não sinto o favor de Deus. Parece que Deus só ama outras pessoas, mas a mim não. Será que você não tem abrigado aqui algumas destas situações aqui dentro de você? Será que você não tem pedido a Deus mudanças porque você não quer ter mudanças? Ou será que você tem pedido, não mudanças, mas você tem pedido coisas que você deseja a Deus e não recebe? Porque você pede mal para gastar nos seus próprios prazeres e desejos. Aqui nós temos uma passagem profunda para a reflexão. Uma passagem que pode nos trazer graça. Mas para que essa passagem possa nos trazer graça, quem sabe nós não estejamos precisando nos humilhar, lamentar, chorar, se entristecer, não com os outros, não porque coisas não nos aconteceram, mas se entristecer por aquilo que vamos percebendo dentro de nós. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa ser forte para você, que você possa, ao ouvir essa palavra, buscar o favor de Deus e não a oposição de Deus. Que você possa começar a olhar para o perigo, não que mora ao lado, não que está fora, mas que você possa prestar atenção aos perigos que se encontram dentro de você. Eu não sei quais são. Cada um de nós tem as nossas situações. Nenhum de nós não acontece a mesma coisa para cada um de nós, porque cada um de nós tem, como diz a palavra, os desejos ardentes do coração, coisas que só dizem a respeito a você e possam não dizer respeito a mim. Antes de você falar aquilo que diga a respeito de uma pessoa, veja aquilo que está sendo manifestado a seu respeito. Que Deus nos abençoe e que esta passagem possa nos ajudar a deixar que o Espírito de Deus, a palavra de Deus,
sonde os nossos corações, sonde os nossos pensamentos, sonde os nossos sentimentos, sonde os nossos desejos e sonde os nossos relacionamentos com Deus e com os outros. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua preciosa palavra, Pai, que mostra exatamente aquilo que acontece conosco no nosso interior. Quantas vezes, ó Pai, nós não queremos dar ouvido, dar atenção? Quantas vezes, Pai, nós não estamos interessados em buscar saber quais são os seus desejos e qual é a sua vontade, qual é a tua vontade para a nossa vida? Porque quantas vezes, ó Pai, queremos viver por conta própria do nosso jeito? Quantas vezes, ó Pai, nós queremos tornar aquilo que é errado certo e aquilo que é certo errado? Quantas vezes nós queremos negar que coisas não são como o Senhor vê? Quantas vezes nós queremos torcer ou distorcer, ó Pai, a tua direção para as nossas vidas? Senhor, no nome de Jesus, nos perdoa, nos torna sensíveis, que o Senhor possa agir no nosso coração pela tua palavra e pelo teu Espírito. Ó Pai, que possa haver em nós desejo de quebrantamento, que possa haver em nós, ó Pai, desejo de sujeição e de submissão, que possa haver em nós, ó Pai, desejo de resistência, não a Ti, mas ao diabo, mas ao inimigo, a Satanás, aquele que nos desequilibra. E que não haja também, ó Pai, resistência em nós com relação a Ti. Quebranta-nos, desperta-nos, perdoa-nos, purifica-nos, renova-nos, ó Pai. É a oração que nós te fazemos no nome de Jesus. Amém. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, esteja sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus assim o desejar. Amém.